Há pessoas que falam e há pessoas que, quando falam, fazem parar a sala. A diferença não está no tema, a diferença está na forma como se ligam ao público, na forma como se ligam a nós, aqui na audiência. A maneira como seguram o silêncio, como estruturam o que dizem e aquelas histórias, claro, mágicas que trazem no bolso para nos contar e nos encantam. Todos, mais cedo ou mais tarde, temos de apresentar algo em público e poucos aprendemos verdadeiramente como o fazer. Neste episódio, partilho convosco o essencial, como preparar, como estruturar e como apresentar uma mensagem com impacto, com base na prática, na ciência e nas histórias de quem sabe falar para ser ouvido. Falar em público dá medo, simples, pelo menos dá aquela ansiedade, mesmo para quem tem experiência. Eu, por exemplo, quando vou falar em público, tenho sempre um friozinho no estômago, aquela ansiedade inicial. Depois passa-me. Mas a verdade é que comunicar bem é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Neste episódio há um guia completo. Vamos falar de como preparar uma apresentação, como estruturar a mensagem, como ganhar confiança, como falar com naturalidade, como adaptar-se à audiência e o que fazer depois de sair do palco. No fim, como sempre, deixo uma lista prática com 10 erros a evitar e 10 boas práticas obrigatórias para fazer uma boa apresentação em público. Vamos começar por onde tudo começa, pela preparação. A preparação é a base de tudo, nada acontece por acaso numa boa apresentação. A preparação é aquilo que ninguém vê, mas que faz toda a diferença, é onde se ganha ou se perde a confiança, a clareza e a força da mensagem. Um bom comunicador começa a trabalhar muito antes de subir ao palco e isso nota-se. Quero falar-vos de como definir o objetivo da apresentação, conhecer o seu público e organizar ideias com clareza, ensaiando com método. Antes de abrir a boca, antes de dizer nada, de dizer qualquer coisa, há perguntas que tens de saber responder. Qual é a ideia principal que queres passar na tua comunicação? A quem é que tu vais falar? Qual é a audiência? O que é que eles valorizam? Porquê é que esta apresentação importa para ti e para eles? Bom, dou sempre uma dica. Escreve a tua ideia central numa frase, uma só frase. Se não conseguires escrever numa só frase a tua ideia central, é porque a tua ideia ainda não está clara e por isso vale pensar sobre qual é a ideia central da tua comunicação. Depois, prepara-te para fazer a coisa a sério. Estudar o tema, escolher exemplos concretos, ensinar como se estivesse a falar para alguém que quer mesmo perceber. Ensaiar é obviamente obrigatório. Por exemplo, Steve Jobs ensaiava as suas apresentações como um maestro. Ele seguia a regra de Carmen Gallo, repetia em voz alta pelo menos 10 vezes a sua comunicação. No próprio dia, escusado será dizer que é importante dormir bem, estar hidratado, respirar fundo e lembrar-te de uma coisa fundamental. Não estás ali para impressionar, estás ali para ser útil. Agora que estás preparado, sabes o que é que vais dizer, qual é a ideia central, percebes quem é a tua audiência e o que é que lá vais fazer, é importante estruturar a tua apresentação para que a mensagem seja clara e envolvente, do início ao fim. Não esquecendo o ritmo. Ninguém suporta mensagens monocórdicas. Bom, há uma estrutura que podemos seguir, a clássica início, meio, fim. Se a preparação é o alicerce, a estrutura é a arquitetura da apresentação. É ela que dá forma à mensagem, que orienta quem fala e quem ouve e que impede que o discurso se perca ou se arraste. Uma estrutura simples pode fazer maravilhas. Aqui explico como criar uma abertura que prende, como organizar o corpo da apresentação em 3 ideias principais e como terminar com impacto e com clareza. Uma apresentação precisa sempre de ter forma, pelo menos inicialmente, se bem que depois, lá pelo meio, dá para fazer algumas batotas. Ora, se a apresentação não tiver forma, ninguém se orienta e perdemos-nos. Vamos seguir também uma regra simples. Começar forte. Uma frase marcante, uma pergunta provocadora, uma pequena história pessoal. Aquele momento em que ficamos todos agarrados àquela pessoa que nos está a falar ali no palco.
Depois há o corpo da apresentação. 3 ideias principais. Não mais, não menos. Quais são as 3 ideias principais que queres contar? Cada ideia deve conter um exemplo ou uma história. Isso seria perfeito. 3 ideias principais, um exemplo em cada uma delas, uma história para cada uma delas. E ligações claras entre os blocos. Depois, a conclusão, o fecho. Recapitular a mensagem principal, deixar um apelo ou uma imagem forte. Começar forte, ter um corpo estruturado de mensagem e concluir também forte. Há umas dicas que podemos sempre usar para isto funcionar bem. Usar contrastes, mostrar como é que o mundo está agora e como é que o mundo poderia ser. Isto dá ritmo e chama a atenção. Com uma estrutura definida, é hora de pensar no momento da performance, da entrega, da forma como vais dar vida às tuas próprias palavras. E a performance, esse momento em que estás a atuar, é um momento fundamental. Podes ter o melhor conteúdo do mundo, se a tua performance não estiver à altura, a mensagem não chega, porque ninguém ouviu. É aqui que entra o corpo, o nosso corpo e o corpo dos outros. Falar em público provoca quase sempre reações físicas. Nervos, boca seca, mãos a suar, coração acelerado. É normal e são sinais de que nos importamos em relação àquilo que estamos a fazer. A chave não está em eliminar estes sintomas, apenas em observá-los e entender que eles vão acontecer sempre quando estamos a falar em público. E por isso há que saber geri-los. Respirar fundo, beber água, ancorar o corpo no chão, ter os pés assentos no chão e ter consciência de que nós estamos no chão e que o chão não vai fugir. Concentrar-nos em servir quem está à nossa frente. A forma como nos movemos, como usamos a voz, como fazemos pausas ou olhamos para o público, diz quase tanto como o conteúdo daquilo que tens para dizer. Ora, importante a postura, a linguagem corporal, o contacto visual, o uso da voz e transformar tudo isto numa performance autêntica e envolvente. O teu corpo comunica e comunica muito. Por isso, postura aberta. Nada de braços cruzados, mãos nos bolsos, mãos na cara. Postura tem que ser sempre aberta aos outros. As mãos, tal como os olhos, devem estar sempre visíveis. E os movimentos devem ser graciosos, mas com intenção. Isto é, aquela ideia de fingir gestos só porque é bom gesticular não funciona. Gesticular tem que ter a ver com a mensagem. Os nossos olhos são as pontes de acesso aos outros. Olha para as pessoas. Não para o chão, não para o teto. Varia o olhar pela sala. Eu uso normalmente um truque. Escolho sempre 2 ou 3 pessoas em pontos diferentes da sala, que são normalmente aquelas pessoas que mais sorriem, que têm olhos de acolhimento. São bons pontos de ancoragem para fazer a nossa comunicação. A voz. A voz também é uma ferramenta. Falar com clareza, com variedade de ritmo e de tom. As pausas ajudam também a fixar ideias. Todos nos lembramos daqueles oradores muito monocórdicos que falam sempre no mesmo tom e que estamos todos quase a dormir. Não, é importante variar o ritmo. É importante fazer pausas, é importante subir o tom, descer o tom, fazer aquele momento daquela palavra-chave em que conseguimos fazer um sublinhado. Há sempre um exercício que podemos fazer, que é gravar aquilo que estamos a dizer nos nossos ensaios. Ouvir onde é que nós travamos, onde é que brilhamos, onde é que perdemos energia. E isso é importante para perceber quem é que tu és, como é o teu ritmo no momento em que estás a falar. O público sente quando estás a fingir. Mais vale o simples e o genuíno do que o cheio de flores e de vazio. Mas há uma coisa que é absolutamente crítica em qualquer boa apresentação. As histórias. As histórias são a alma da apresentação. São as histórias que nos ligam, são as histórias que nos ficam na memória quando todos os dados se esquecem. Uma boa história é um cavalo de Troia emocional. Entra pela emoção e deixa lá dentro da cabeça das outras pessoas a mensagem. A neurociência confirma, quando ouvimos uma história, o nosso cérebro liberta oxitocina, essa hormona que estimula a empatia, o envolvimento. É a hormona do amor. Os estudos mostram que uma narrativa bem construída ativa mais zonas do cérebro que uma sequência de factos isolados. Em termos simples, sentimos primeiro, compreendemos depois. Ora, eu explico como é que se constroem boas histórias. Na realidade, as histórias
são as tuas histórias. São histórias que tu viveste, com personagens, com conflitos, com resolução, e há uma maneira de as usar para dar vida às ideias que queres transmitir. Ora, como o cérebro adora histórias, são fáceis de entender e difíceis de esquecer. Podemos seguir, no fundo, 3 coisinhas que eu costumo utilizar. Uma boa história tem personagens, tem um obstáculo, uma dificuldade e uma resolução. Este é o núcleo da maioria das grandes histórias. O mesmo padrão que vemos na Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell e adaptada ao mundo das apresentações, como autores como Nancy Duarte ou Annette Simmons. O protagonista enfrenta um desafio, uma dificuldade, transforma-se e regressa com uma nova visão. Esta é a Jornada do Herói. Usando este esquema, mesmo em pequenas histórias, traz sempre um impacto importante. Prefere, obviamente, histórias reais, de preferência tuas, ou que tu viveste na tua pele. Porque, sabendo que as histórias são verdadeiras, o público vai reagir. A maneira é ir notando ao longo do tempo as tuas melhores histórias. Um par de grandes histórias salva sempre uma boa apresentação. Então, e se o público não estiver a reagir como esperavas? É aqui que entra a adaptação, o improviso, ou nem tanto. É importante ler a sala. Nenhuma apresentação é igual à anterior. Mesmo com o mesmo conteúdo, com os mesmos slides, cada público é único. A capacidade de adaptação é o que distingue quem apenas fala de quem realmente comunica. Falamos sobre como interpretar a linguagem corporal da audiência, como mudar o ritmo, como dar exemplos diferentes ou ajustar o tom de voz conforme a resposta de quem ouve. Durante a apresentação, olha bem para o público. Vê se o público está contigo. Se parecem perdidos, se estão a olhar para o telemóvel, se parecem entediados. Nesse momento, há que mudar o ritmo, há que introduzir alguma variação. Por exemplo, fazendo perguntas, nem que sejam retóricas, ajuda a acordar. E se algo correr mal, não vale a pena dramatizar. Usamos o humor. Voltamos à ideia principal. Podemos preparar sempre 2 formas de explicar cada ideia. Assim tens o plano A e B. Se o A não funcionar, vamos lá ao nosso baú e usamos a maneira de explicar B. Uma apresentação vive dessa dinâmica. E não termina quando sais do palco, porque há ainda mais um passo para cumprir. Depois de falar, há que fechar o ciclo. Muita gente pensa que a apresentação termina com o último slide, com os aplausos, quando saímos do palco, está tudo bem, mas os grandes comunicadores sabem que há mais uma coisinha que vem depois e pode ser tão importante como o que aconteceu em palco. O que é importante? Agradecer, pedir feedback individual às pessoas, rever as gravações, se elas existirem, e crescer com cada experiência de falar em público. Por isso, no fim da apresentação, agradece. Se houver perguntas, responde com calma e admite, se a pergunta for difícil ou não souberes a resposta, que não sabes a resposta àquela pergunta. É muito mais fácil e passamos à frente. Depois, feedback, gravação e aprendizagem em cada momento em que tiveres a oportunidade de falar em público. Vale registar os momentos bons e aqueles que queres melhorar, porque isso é importante. Para fecharmos, vamos fazer uma lista das 10 coisas a evitar e das 10 práticas obrigatórias ou recomendadas. 10 erros a evitar. O primeiro é improvisar sem preparação. Sem preparação, nada funciona. O segundo é não conhecer o público, não saber para quem estamos a falar. Olha, se não sabemos para quem estamos a falar, como é que tu esperas que consigas sucesso? Como é que tu esperas chegar ao coração e à mente daquelas pessoas? O terceiro é ter excesso de informação. Todos já vimos aqueles extraordinários e confusos slides onde cabem milhões de dados e nós não conseguimos perceber rigorosamente nada do que é que lá está escrito. Com um bocadinho de sorte conseguimos ler algum que outro número. Depois, começar sem impacto não funciona. É preciso ter impacto. Terminar sem fechar a conversa também não funciona. O sexto erro que eu costumo observar quando estamos a falar de apresentações em público é que muitas das pessoas estão a ler os slides que elas próprias apresentam. Ora, quem é a estrela que está ali no palco és tu, não o slide. O sétimo erro a evitar é falar num tom monótono, porque todos adormecemos. Oitavo erro a evitar: braços cruzados ou mãos nos bolsos. Absolutamente proibido. Nono, fugir do contacto visual.
Olhar nos olhos é obrigatório, fugir do contacto visual não é possível numa boa apresentação. E finalmente, 10º, reagir mal às críticas ou às falhas técnicas. Sim, às vezes os slides não estão lá. Sim, o microfone não funciona, a acústica da sala não é boa ou há muito ruído. Nesses momentos, sorrimos e continuamos. Estes são os 10 erros a evitar, mas também há 10 boas ideias, 10 boas práticas obrigatórias para fazer uma boa apresentação. A primeira é, claro, preparação. Prepara-te a sério. O segundo é conhecer bem a audiência. A terceira é definir uma ideia principal. De que é que tu queres falar? O quarto é uma estrutura com lógica, para que todos saibamos de onde vens e para onde vais. Quinto, começa forte, termina melhor. Sexto, usa slides simples. Lembra-te, os slides só estão lá para apoiar a tua história. Sétimo, uma postura aberta, gestos naturais. Estás a falar com pessoas, lembra-te. Oitavo, fala com expressão e com pausa. Voz, silêncio. Lê o público e adapta-te ao público, à maneira como o público está a reagir. 10º, ser humilde, autêntico e disponível, porque a audiência consegue perceber exatamente quem é que tu és e ao que vens. Falar em público é um ato de generosidade. É colocares o teu tempo, a tua experiência e a tua voz ao serviço de quem te ouve. Não se trata de brilhar, trata-se de ligar, de fazer com que cada pessoa na sala leve alguma coisa de útil, inspirador ou simplesmente claro para casa. Lembra-te que uma boa apresentação não se mede pelo número de aplausos que recebes, mas pela qualidade daquilo que deixa nos outros. E quando isso acontece, quando o que dizes provoca pensamento, mudança ou vontade de agir, então a tua apresentação não foi só boa, foi memorável, foi transformadora para cada um daqueles que está na audiência.